Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Meu nome é Márcio, sou professor de Física do Estado. Nós estamos aí num projeto em aulas da TV. Caso você queira reassistir essas aulas que passam na TV pela internet, acesse a plataforma Eduque, que tem um canal no YouTube com essa aula e as demais aulas que foram passadas na TV. Nós estamos na aula de número 13. O objeto, dessa aula aqui é direcionar conteúdos para o terceiro ano, mas você pode também assistir para agregar conhecimentos aí para você, ou então para sua família, ou para alguém aí que esteja interessado em estudar física ou fazer um Enem esse ano. Então vamos lá para a tela. Estamos na aula de número 13 com o tema de oscilações e ondas. Nós vamos continuar essa aula em aulas futuras. Então, nós vamos colocar aqui só conceitos introdutórios, conceitos básicos, tá? Vamos lá. Quais são esses conceitos básicos? Primeiro, vamos definir aqui o que é uma onda, uma oscilação. Temos aí um lago, um rio parado, perfeito ali. Você vê que no reflexo desse lago está perfeita a reflexão ali. As águas estão produzindo a mesma imagem que está ali dos objetos, que no caso seriam as árvores. Então, nesse caso ali, nós não temos nenhuma onda, nenhuma oscilação. Então, a partir do momento que tem esse pinguinho aí dentro desse lago, vai gerar ali ondas ou oscilações, ou seja, o que é a definição de uma onda? É uma perturbação, pessoal, em um objeto que está ali de forma pacífica, calmo. Uma perturbação como está ali calmo, E aí vai vir uma coisa ali produzir uma reação dentro daquele lago. Então aí nós formamos uma onda, ou, por exemplo, uma perturbação. Portanto, podemos definir onda como uma perturbação que transporta aí energia, Vai transportar energia cinética. E isso é a definição de uma onda, uma perturbação que ocorre. Então, e aí temos a classificação de onda, nós vamos ver aqui. Então aí vai produzir essa imagem aí, ó. A partir do momento que esse pinguinho se propagar aí, vai gerar essa deformação aí na água, que vai gerar uma reflexão difusa. E aí vamos aqui, peguei uma onda, vamos definir aí alguns conceitos para serem estudados aqui pela gente, ó. Primeiro, essa distância aí entre duas ondas, é muito importante que nós definimos o nome e o símbolo dela agora, que elas vão se repetindo ao longo do estudo. Essa distância aí, pessoal, é representada por esse símbolo. É uma letra, parece um Y de cabeça para baixo, mas é uma letra grega chamada lambda. E o lambda representa ali o comprimento de onda. Daqui a pouco eu vou colocar a legendinha para vocês. Então aqui também nós temos outra informação importante, ó, que seria a altura da onda, ou seja, a altura da onde ela é formada até a crista da ponta da onda lá. E aí nós colocamos ali, ó, o lambda representado como comprimento de onda, e a altura vai ser chamada de amplitude. Então nós classificamos aí essas duas grandezas como amplitude e comprimento, tá? E a frequência da onda, isso aí vai aparecer em diversas partes do nosso estudo. O que seria a frequência, pessoal? A frequência é uma grandeza física, que nesse caso está sendo utilizada para contar ali a quantidade de ondas, mas existem vários tipos de frequência. Por exemplo, a frequência escolar é o tanto de vezes que você frequenta a escola naquele dia ou naquele mês. A frequência que você vai comprar pão todo dia. O que é a frequência? É a quantidade de acontecimentos dentro de um período de tempo. Esse período, quando ele for em 1 segundo, por exemplo, aconteceu 3 pingos de água em 1 segundo. Então essa frequência eu falo que é 3, porque são 3 pingos, e em 1 segundo a gente fala que são 3 Hz, Aconteceu 3 eventos em 1 segundo, então nossa frequência é 3. Então, voltando ali para a nossa figura, nós temos 3 ondas. E aí, eu estou colocando ali que a frequência é 3, mas eu não especifiquei se é 3 Hz, se é 3 eventos em 1 minuto, mas só coloquei 3 nesse primeiro momento, nós não vamos falar
das unidades de frequência. E quando eu tenho o comprimento de onda vezes a frequência, é possível eu calcular a velocidade da onda. E aí esse cálculo é utilizado inclusive para prever aí tsunamis, né? Sabe-se o comprimento de onda de um tsunami, a frequência dele, multiplica um pelo outro, sabe aí a velocidade, e sabendo a velocidade é possível descobrir quando ele vai chegar, por exemplo, na costa. Então agora, já que vimos os conceitos básicos, aqui é bem basicão mesmo, tá, pessoal? Eu apresentei só o que é necessário para o nosso estudo mesmo, em virtude do nosso tempo. Nós vamos ver aí as classificações das ondas. Lembrando, toda onda vai ter isso aí, pessoal, comprimento, amplitude e frequência, todas. Agora, os tipos de ondas. Nós vamos ter as ondas mecânicas. Dentro das ondas mecânicas, há uma outra classificação, que é as ondas longitudinais e as ondas transversais. O que são ondas mecânicas, pessoal? Ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio de propagação. No caso ali do lago, o meio de propagação era a água. Por exemplo, outra onda mecânica, a onda em uma corda. Eu faço o movimento de chicote na corda, vai se propagar ao longo da corda. Então é uma onda mecânica. As ondas mecânicas, elas necessitam de um meio de propagação. E uma observação muito importante, o que é mais cobrado em ondas e em onda mecânica são as ondas sonoras. As ondas sonoras, elas se propagam em um meio de propagação, que é o ar. O ar é o meio de propagação do som. Sem o ar, não é possível existir o som. O som, ele se propaga no ar. Então, muita atenção nessa informação, ela é importantíssima. Por isso aí, direto é perguntado, né? Que o som, ela é uma onda mecânica sonora. E para que exista o som, é necessário existir o ar. Então, voltando lá para a tela. A outra forma de classificar as ondas são as ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio de propagação, ao contrário das ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo. E no vácuo vai se propagar aquelas ondas ali, tá? Ondas de raio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Tem mais? Tem. Tem vários tipos de ondas aí. Só que nós conhecemos somente essas daí. Isso aí demorou muito tempo. Isso aí forma uma lista de ondas que nós chamamos de espectro eletromagnético. Por exemplo, estão falando em raios cósmicos, ondas cósmicas, aí, radiação cósmica. Consequentemente, conforme vão descobrindo essas radiações, a tecnologia vai evoluindo, essa lista aí aumenta. Mas, por enquanto, as ondas eletromagnéticas são as ondas listadas no espectro eletromagnético, que eu coloquei na tela para vocês. São as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. São as ondas, algumas são radiações ionizantes, que produzem efeitos aí biológicos, outras nem tanto. Por exemplo, ondas de rádio, aí você está andando na rua, está convivendo aí com ondas de rádio, micro-ondas e assim sucessivamente. Então vamos lá. Coloquei ali no cantinho o que seria uma onda longitudinal e uma onda transversal. A onda longitudinal, pessoal, ela oscila em forma de linha. E a onda transversal, ela oscila para cima e para baixo. Então você pode ver ali pela figura o que seria uma onda transversal e uma onda longitudinal. E isso faz diferença depois a gente classificar, fazer mais uma classificação nesses conceitos iniciais de ondas. Por exemplo, nós temos as ondas estacionárias. O que são as ondas estacionárias? São ondas ali que se classificam como transversais e elas vão oscilar amarradas em pontos específicos. Então temos ali o ponto A e o ponto B. O ponto A tem um motor onde ele fica oscilando essa corda e pelo fato dela estar amarrada, ela vai ser uma onda estacionária. E aí vai formar um estudo que nós desenvolvemos na física, por exemplo, que se desdobra nos instrumentos musicais, no violão, no violino.
instrumentos que usam as cordas para emitir notas e sons musicais. E aí é uma classificação também chamada de ondas estacionárias. Então, voltando aqui, ó, nós temos as ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Dentro das ondas mecânicas, nós temos as ondas estacionárias, que é uma classificação que aí é uma onda, no caso, transversal. Vamos ter uma aula só sobre isso, tá, pessoal? Sobre a tipologia das ondas. E todas as ondas que estão aqui nessa tela vão obedecer a alguns fenômenos que são chamados de fenômenos ondulatórios. Quais são esses fenômenos aí? Basicamente são 7. Nós temos a reflexão de uma onda, nós temos a refração de uma onda, difração de uma onda. Isso aqui, pessoal, todos eles foram muito detalhados em uma aula específica, aula 17 e 18, do ano passado, que você pode acessar lá na plataforma Educ, tá? Eu tenho aula específica sobre fenômenos ondulatórios. Como essa é uma aula de revisão, de nivelamento, então eu não vou aqui detalhar cada fenômeno. Nós vamos aqui só abordar conceitos básicos. E o objetivo dessa aula é explicar as características da onda, a divisão das classificações dela e explicar que elas obedecem a algumas leis. Que nesse caso, as leis que eu estou especificando aqui são os fenômenos ondulatórios. Vamos voltar lá para a tela. Reflexão, refração, difração, polarização de uma onda. As ondas produzem também ressonância, interferência e, por último, um efeito chamado efeito Doppler. Um efeito aí, por exemplo, aquele carro de Fórmula 1 produz aquele sonzinho quando ele passa pela gente, que é um efeito chamado efeito Doppler. Então, esses são os fenômenos ondulatórios. Então, com isso, nós fechamos os conceitos introdutórios a respeito de ondas. Nós classificamos aí o que é uma onda, é uma perturbação que produz um transporte de energia. Nós classificamos também o que são as ondas, né, em mecânicas e em eletromagnéticas. Depois disso, nós explicamos o que são essas classificações, né, o que é necessário na onda mecânica, que é o meio de propagação, e o que é uma onda eletromagnética. E, por último, nós explicamos que essas ondas obedecem a alguns fenômenos que foram listados na tela, que estão em aulas específicas que você pode acessar lá na plataforma Educ. Então, vamos aqui fazer um exercício para finalizar a nossa aula. Sobre as ondas sonoras, é correto afirmar que não se propagam na atmosfera, na água, no vácuo ou nos meios metálicos. Então, pessoal, questão simples aí. Inclusive, eu falei que é muito cobrado. Nas ondas sonoras, ela não se propaga onde? Ali no vácuo. Alternativa C. O som, como onda sonora, é uma onda mecânica que precisa se propagar no ar. Sem o ar, está configurado o vácuo, portanto, no vácuo não tem ar, consequentemente não tem som. Então, finalizamos a nossa aula, pessoal. Assista as demais aulas lá na plataforma Educ. Assista as demais aulas também, ou na TV, ou pela internet. E até mais, até as próximas aulas.